Olá, eu sou o pastor Tiago. E eu sou a Luana. E este é o programa Bem Casados, o programa semanal aqui da IPP TV, que traz assuntos sobre casamento, né, Luana? Sim, e tem muitos assuntos, né? Casamento tem... É um assunto infinito, né? Nunca termina. Muito os assuntos. diálogo, né? Muito diálogo, exatamente. E sempre aqui estamos trazendo bons conteúdos bíblicos, né, embasados nas escrituras, com o propósito do que, Luana? De instruir você, né? Fortalecer o casamento. Exatamente, edificar as famílias, né? Sim. E cada semana a gente traz um tema diferenciado, um tema novo, né? No último programa nós falamos sobre finanças, né? Para ajudar os nossos irmãos e a nós também a administrarmos as nossas finanças de uma forma bíblica. E hoje nós vamos falar de um tema também importante, né, Luana? Sim, muito importante, que às vezes é deixado de lado no início do casamento, né? Achando que pode ser falado depois, mas não, né? Precisa ser bem conversado. Exatamente. Hoje o nosso tema é criando filhos na graça de Deus, tá? A grande verdade é que a maioria de nós queremos fórmulas mágicas, muitas vezes, para educar os nossos filhos, né? Nunca se escreveu tanto nos últimos tempos sobre em como educar filhos, né? Livros e livros dando regras, dando princípios sobre como devemos educar. Mas a grande realidade é que lidamos diariamente com conflitos e confrontos, né, com os filhos, né, como irmãos, enfim, e precisamos de uma resposta bíblica e de um bom planejamento em como devemos educar os nossos filhos. E a boa notícia é que a palavra de Deus, ela nos dá direção certa, embasado em verdades inspiradas pelo Senhor, em como devemos e precisamos educar os nossos filhos. Não há fórmula mágica, há trabalho, há discipulado, há envolvimento, há entrega e sacrifício dos pais, mas também há alegria e esperança, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança que o Senhor nos deu dentro aí, né, de uma perspectiva do cuidado, do pacto, da aliança que o Senhor nos deu também. Então este é o tema de hoje, criando filhos na graça de Deus. Eu convido você a refletir conosco, a poder colocar também as suas considerações aí no chat, conforme fomos conversando e crescendo aqui e caminhando no nosso tema, porque é um grande desafio, né, Luana? Sim, é um grande desafio. E antes de pensar em educar a criança, de como ensiná-la, de como desenvolver essa criança para a vida, acho que sempre vem aquela pergunta, né? Ou a gente sempre faz uma pergunta dessa para algum casal. Filhos, você vai ter? Ter ou não ter? Filhos realmente são bênçãos? E é interessante essa questão porque nos últimos tempos, né, a perspectiva de filhos tem se tornado equivocada, né? Então, hoje nós temos inúmeras pesquisas em universidades aí do mundo todo dizendo que casais sem filhos são mais felizes do que casais que têm filhos, né? Ou então nós temos também a visão das pessoas trocando, né, os filhos por pets, chamando e tratando esses pets como filhos, né? A Bíblia realmente ensina a cuidar dos animais, né? O homem justo, ele cuida dos seus animais. É o mandato da criação, Exatamente, né? O cuidado e o zelo. Mas não existe um mandato de equivalência, quer dizer, eu vou, né, substituir um filho, né, por um animal, enfim. Isso tem sido um problema. Então nós temos hoje, né, de forma geral, uma visão equivocada sobre os filhos, porque tem-se a ideia, né, nessa questão, por exemplo, nessa pesquisa que foi feita em vários lugares, tem uma universidade chamada Open University, que foi feita essa pesquisa, e as respostas dos casais, foi acho que 22 casais do mundo todo, de vários países, né, e a ideia é sempre ter a mesma questão, nós temos mais tempo para nós temos mais tempo para viver juntos, nós temos mais tempo para pensar no relacionamento, e é interessante que tinha uma resposta lá, Luana, que falava assim, quando não há filhos, o cônjuge, né, pensa e desfruta mais do relacionamento conjugal do que tendo filho. Então, é claro, né, que existem essas divisões, essa questão de tempo, mas é importante resgatarmos os princípios bíblicos, né? A grande questão aqui não é se eu vou ter filho ou não vou ter, no sentido se é pecado ou não, né? Eu acho que essa é uma resposta assim, olha, é pecado não ter filhos? Eu digo assim, depende, qual que é o propósito, a motivação do seu coração, né? Qual é a mentalidade que você formulou na sua cabeça, a ideia que você criou relacionada a isso, né? A gente percebe filhos como herança, como bênçãos do Senhor? Exatamente. Então, a sociedade tem trazido hoje uma perspectiva de que filhos atrapalham, né?
de que filhos gasto limitam, financeiro. gasto. É claro que filhos exigem sacrifício, exigem cuidado, exigem limitações, né, para o casal. Mas sabe o que eu gosto de lembrar também? De Eclesiastes. Eu sempre lembro desse versículo que é: há tempo para todas as coisas. Então são fases da nossa vida que a gente passa, né? Exatamente. Há tempos, e é interessante que no mandato bíblico, né, Deus, ao criar o homem, ele dá a bênção da reprodução, né? Ou seja, para povoar a terra, essa ideia de passar as gerações, né? Não no sentido de povoar que você tem que ter 200 filhos hoje, né? Mas a ideia de continuidade, né? Também está relacionado com a própria igreja, né? Pensando aí na questão do pacto, da aliança, ter filhos, a ideia de que a família de Deus está crescendo, porque depois nós, então, assumimos essa responsabilidade da criação dos nossos filhos, e eles fazem parte, né, da aliança, são filhos da promessa e filhos da aliança. E também o texto bíblico diz, né, os Salmos da família, 127, 128, que filhos são herança, a herança do Senhor para nós. E aí o texto enfatiza dizendo: bem-aventurado é aqueles que enchem a sua aljava, né? Ou seja, porque no dia que tiver uma guerra, essa ideia, você terá filhos para defendê-los. Então, filhos são bênção do Senhor, são presente do Senhor, que envolve, sim, cuidado, sacrifício, mas hoje a temática para não se ter filhos está muito mais voltada para o egoísmo do coração, né? Então, assim, tranquilamente eu entendo, olha, talvez eu não queira ter filhos, ok, né? Eu acho que aí não é uma discussão de dizer, você está pecando, mas a pergunta é: por que você não quer ter filhos? Porque está tudo, né, tá bem. Mas normalmente a reflexão é voltada para o fato de: eu não quero ter porque eu vou perder meu tempo, eu não vou poder viajar, eu não vou poder ficar com a minha esposa, eu não vou poder... E aí então se traz um pensamento equivocado a respeito de uma decisão tão séria quanto essa, né? Sim. E nós lidamos com casais e vemos que muitas pessoas que tomaram essa decisão Na lá no juventude, início, né? hoje sofrem porque perdem o marido, perdem a esposa e não tem a continuidade da família, né, Luana? Sim, e tem a consequência também de, querendo ou não, a idade vem passando e viver sozinho, né? Exatamente. Isolado. É a questão da solidão, né? Então, muitas pessoas se sentem, né, na solidão, se sentem sozinhas com relação a isso. Então, filhos, ter ou não, com certeza, são bênção, muito. Uma bênção. E é interessante que eles são bênção, né, porque são herança do Senhor, porque o Senhor nos dá, e por outro lado, porque eles também servem o propósito, digamos assim, de treinar o nosso coração como pais, né? Eu falo que muito. Muito, né? Obediência. Então a gente vê também o quanto nós somos inclinados e quanto nós somos pecadores realmente, igual Romanos retrata o que é o homem, né? E a gente vê o quanto Deus precisa trabalhar no nosso coração, né? Eu vejo o quanto Deus precisa trabalhar no meu coração através da vida dos meus filhos. Exatamente. Deus faz isso dando, né, essas bênçãos. Então, ter filhos é uma grande bênção, né? Sim. Claro, é importante ter dentro de um planejamento. Pode ser que saia do planejamento, né? A vontade do Senhor é soberana, mas dentro de um planejamento familiar, tudo isso é importante para que também o casal se prepare em outras questões da vida para poder assumir essa E responsabilidade. esse planejamento não é questão financeira apenas, mas é uma questão mesmo de como educar, o princípio que se deve usar, é ter uma mente mais direcionada como casal, né? Essa unidade do casamento também na criação dos filhos. Exatamente. Agora, é interessante também, Luana, que nós como pais, né, você também pode se identificar, nós lidamos com ídolos no nosso coração quando a gente fala de educação de filhos, né? E aí a gente cai naquele erro muitas vezes, porque nós queremos filhos. Quem não quer aquele filho que você fala assim, vai escovar o dente? Aí a criança fala: papai, já escovei e eu já estou pronto com o meu pijama para dormir. E a pia não ficou molhada. E a pia não ficou molhada. Essa questão. Imagina que bênção, né? É uma grande bênção. Mas não é essa a realidade se você vive, né, dentro aí de uma família comum, natural, como a nossa, né? Então existe, né, confrontos, problemas. E nós, como pais, também temos ídolos no nosso coração. E isso pode atrapalhar o processo de educação dos nossos filhos, né? E esses ídolos, eles podem também nos levar no sentido ainda muito mais profundo, né, da obediência, e aí começar até a usar a Bíblia de forma equivocada, né? Que é, a gente vai falar hoje, né, educando filhos na graça, que é a contraposição entre a criação moralista, simplesmente, né, e a criação da graça, né? Sim, é trazer, às vezes, essa ideia para a criança de que ela é merecedora quando ela faz alguma coisa boa, né? Uma educação moralista se baseia muito no que ela vai fazer de bom.
E a palavra de Deus nos ensina que todos nós somos pecadores. E eu gosto muito dessa palavra porque é uma palavra que toca meu coração. Ela fala que a gente é inútil e somos inúteis mesmo sem Deus na nossa vida. Porque nascemos no pecado. E só Deus para nos resgatar disso, né? Através da vida do seu Filho Jesus. Então, ter essa consciência que o moralismo não vai direcionar o coração do meu filho para Cristo, mas vai distanciá-lo da verdade do Evangelho, porque ele vai se sentir autossuficiente, bom o suficiente para viver a sua vida da forma que ele quiser. Porque, afinal, ele faz coisas boas aos seus olhos e é recompensado por isso. Então, a educação moralista vai dar essa direção para a criança, para a vida dela, né? Pelo contrário da graça. Uma educação baseada na graça vai mostrar os limites dessa criança, as dificuldades que ela tem de viver aquela questão paulina, né? O que eu quero, quando eu quero fazer o bem, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço, né? Então, a graça direciona esse entendimento de eu tenho um Deus que vai me capacitar a viver conforme a vontade dele. Exatamente. E é interessante o que você falou, porque esse ídolo, né, que há no nosso coração, que é ter filhos obedientes, que é até... É maravilhoso, né? Não, a Você gente fica- receber um elogio. como seu Como filho seu filho é obediente. obediente. E nós, né, como pais, o ídolo da obediência, de ter filhos obedientes, pode ser, como eu falei, pode ser um ídolo para o nosso coração. E aí, então, entra a educação moralista, no sentido, né, de usar a Bíblia de uma forma equivocada, como um recurso final para atingir um ídolo no nosso coração. Né? Porque a gente sempre falou sobre isso, né? Mas, sei lá, se o nosso filho faz uma bagunça, né, ou desobedece, a pergunta é, eu fiquei triste porque ele desobedeceu ao Senhor, porque ele me envergonhou? Né? Se a gente for sincero para avaliar o nosso coração, é bem difícil a gente chegar nessa conclusão primeiro. Se a gente não tiver realmente com essa intencionalidade na criação dos filhos, né? É mais o ego ferido do que realmente ele feriu a... Quando vai instruir, por exemplo, ou vai aplicar a disciplina bíblica, se faz porque mostra que aquela criança pecou contra o Senhor, mas que princípio ela quebrou, do que propriamente assim, não, você me envergonhou, então agora, né? E às vezes nós queremos, então, impomos a educação para mostrar para outros o quanto os nossos filhos são educados. E aí isso influencia na forma como nós usamos as escrituras. Né? Tem um livro que a gente vai citar depois e que a gente está baseando algumas questões nele, que é Pais Fracos, Deus Fortes, de duas autoras, né? Da Elise Fitzpatrick e da Jessica Thompson. A gente vai indicar... Mãe e filha. Mãe né? e filha. Que é interessante que ela coloca assim que quando pensamos numa educação simplesmente legal e moralista, nós queremos usar a lei para tentar mudar o coração do nosso filho. E ela fala assim, a lei, ela é tão válida ou tão eficaz como é para nós, né? Para mim e para você. Quer dizer, a lei mostra, né? Paulo escreve isso e também é colocado no livro, ela aponta ao nosso pecado, mas ela não é capaz de tratar o nosso pecado. E aí como que funciona na prática, né? Dá um exemplo prático aqui. Você vai contar a história de Jonas para o seu filho. A história de Jonas é fantástica, são poucos capítulos que mostram muita riqueza teológica, prática, né? Uma educação moralista, ela vai fazer o quê, Luana? Você lembra? Jonas foi desobediente. Jonas foi desobediente. Tá então vendo? Se você não fizer o que eu mando, vai ter consequência. Tá vendo? Um grande peixe vai vir, vai te engolir e tudo mais. A gente pode, né, aterrorizar a criança, né? Então, por quê? Porque a gente quer... Qual que é o nosso ídolo? A obediência. Então, você tem que obedecer. Mas, inclusive no livro fala sobre isso. Qual que é a perspectiva do livro de Jonas, né? A graça de Deus. A graça de Deus para um profeta desobediente e a graça de Deus para um povo em iniquidade. Sim. Então nós exaltamos muito mais a prática, né, do que o homem deveria fazer, e realmente ele deveria obedecer, né, do que propriamente a graça de Deus atuando ali. Um Deus misericordioso, né? Exatamente. Então nós simplesmente diminuímos, né, toda a história do livro com relação obedece sim, é isso, né? E a outra questão, um outro texto bíblico, né? Você pega a história de Davi e Golias, né? Que é o princípio ali, né? O princípio é o quê? No sentido de vencer o gigante, vencer o pecado, como Cristo venceu. A gente pode reduzir essa história simplesmente numa história de que alguém foi lá e jogou, tá vendo? Você tem que obedecer a Deus e ir lá e fazer. Então perceba que nesse momento nós tomamos a palavra de Deus, né? E simplesmente a colocamos como algo que tem que ser atingido, mas esquecemos e não inserimos ali a mensagem da graça, da salvação, né, do Senhor,
e simplesmente tomamos a lei. Então é importante enfatizar a graça ali em Jonas, a graça ali em Davi, né? E fazer com que a lei aponte para o pecado, mas ao mesmo tempo a graça de Deus possa dar esperança, né? Uma outra coisa também, né? É interessante, a gente sempre conversa. Você precisa comer, filho. Por quê? Porque senão Deus vai ficar triste, né? Ou Deus vai ficar chateado, né? Deus gosta de criança que come, Deus né? não está feliz com você hoje, né? Deus não está feliz com você. Tudo isso são educações moralistas, né? E é importante atentarmos para isso, para não criarmos expectativas equivocadas na criança sobre quem é o Senhor. E principalmente para não atingir, quer dizer, os nossos filhos vão fazer bagunça às vezes, publicamente, e nós temos que pensar o seguinte: eu educo para a glória de Deus. Então, mais do que talvez a minha vergonha, o Senhor foi ofendido por um pecado, né, por uma palavra errada do meu filho, por uma atitude de desobediência. E quando ele peca contra mim, é muito mais do que contra mim, é contra o Senhor. E eu preciso então mostrar, né, para ele como que funciona, né, qual que é a ideia ali das Escrituras, para então corrigi-lo de uma forma bíblica. E eu não lidar com essa situação de forma adequada, bíblica, também é uma forma de ofender a Deus, né? Porque Ele me dá ferramentas de comunicação, de instrução, de correção, direcionamento, né? De como lidar com a situação da vida, com o coração dessa criança, né? Então, se eu fico muito na superficialidade, eu também ofendo a Deus, né? Nessa falta de cuidado, discipulado com a vida do meu filho. E que é um exemplo, Lu, né? A própria ira, né? A educação baseada na ira, né? Então tem aquele momento de ira e a manifestação é uma forma inadequada, né, de educar o filho e os filhos, porque demonstra muito mais uma justiça própria de que o que você fez, você não atingiu o que eu gostaria para você, e aí então a criança sofre a penalidade ali com relação a isso. Então a ira é uma forma equivocada, né? Usar da ira para aplicar ali a educação também. Sim. A educação na graça não anula a responsabilidade e a obediência inicial. Qual é essa obediência inicial? Exatamente. Então, quando a gente fala de educação na graça, né, não é um negócio solto e bagunçado, né? É uma questão, o próprio Paulo escreve a Tito que a graça de Deus educa, né? E até as autoras colocam assim que uma graça que não tem uma perspectiva de educação, ela seria cruel nesse sentido, né? Porque ela está ali para corrigir também. Agora, qual que é o grande problema? Por mais que eu entenda que, né, eu devo educar baseado na graça e mostrar o evangelho, a graça não impede e não anula, né, obviamente, de ensinar coisas comuns para os nossos filhos. Então, a lei em si, né, a obrigação moral e, digamos assim, da lei, efetivamente não é, né, o princípio ali de talvez tratar o coração, mas são obediências iniciais que nós sociedade, chamamos né? da sociedade. Então, as autoras colocam, por exemplo, qual que é a obediência inicial? A criança tem que entender o limite do sim e do não. Ela tem que saber até onde ela pode ir, né? Que é uma coisa que a gente perde hoje, né? Então tem várias linhas de educação, né? Educação positivista e tantas outras, que às vezes traz a ideia, não, você não pode dizer um não para uma criança, você não pode colocar, né? Não que não pode colocar limites, mas você não pode dizer, porque vai traumatizar. Não pode usar essa palavra, né? Então, assim, tem a graça de Deus, né, nessa educação inicial, a criança tem que entender, né? O pai tem que perceber a autoridade que Deus deu para ele, né, desde o Antigo Testamento, né? Tanto no Novo Testamento, quando Paulo escreve em Efésios capítulo 6, a responsabilidade de educar o filho, de trazer, né, essa visão, e o pai deve ensinar para o filho, inicialmente, qual é a educação inicial? O sim e o não. Até porque, quando é muito pequeno ali, ele não vai ter um diálogo com você muito extenso, Exatamente. Uma explicação bem elaborada, o porquê não estar fazendo aquilo, né? Então, o comando tem que ser mais rápido, né? Exatamente. Até para a preservação da vida, dependendo do perigo que a criança está ali enfrentando. Exatamente. Então, é muito importante que o pai ensine, né, na perspectiva tanto bíblica quanto de inicial, o limite para aquela criança, né? Hoje, infelizmente, temos crianças, né? Que não tem limites, né? Então, soltas por aí, soltas, sem limites, né? A criança não entende o que é o limite, ela tem o que ela quer, quando quer, na hora que quer, porque um pai se sente refém emocionalmente daquela criança, né? Então ela não vai me amar mais, né? Mas na verdade uma criança que tem limite, ela tende a amar muito mais os seus pais por entender a proteção deles, né? Do que propriamente aquela que não tem. Uma segunda questão dessa obediência inicial é aquela obediência social, né? No sentido de,
por favor, obrigado. Assim, a famosa educação. Filhos educados, né? Filhos que vão à escola, respeitem seus professores. Isso não tem nada a ver... Perceber a sociedade, né? Isso não tem nada a ver com ser crente em si, tem a ver com princípios básicos da vida. Respeitar os limites do próximo, Por isso né? que chama obediência inicial. Aquela obediência que você treina o seu filho para que ele conviva na sociedade, para que ele entenda os limites, para que ele saiba disso. Você pode utilizar o evangelho para pregar, né? Deve usar, mas aquela obediência de que mesmo que o seu filho não tenha uma convicção de salvação ali, né? Dependendo da idade, enfim, mas ele tem a ideia né? da limitação. Por favor, obrigado, respeitar os professores, entender o ambiente que ele está, tudo isso é importante, né? O segundo nível dessa obediência inicial é a obediência cívica, né? De saber que tem leis no mundo, né? Então, saber que, olha, isso daqui é legal, isso daqui é ilegal, isso daqui você não pode, e ter essa consciência. E, por último, é a educação religiosa. E é interessante que as autoras colocam assim, e eu lembro muito, ela traz isso desde lá da Páscoa, por exemplo, né, do Antigo Testamento, e da saída do povo do Egito, que eles deveriam repetir aquela cerimônia, né, aquele cerimonial constantemente, até que a criança perguntasse assim, por que nós estamos fazendo isso? E aí então os pais responderiam, né? Tem um livro que chama Guardai-os do Mal, eu nunca lembro o nome dos livros, né? Não, nome dos autores, mas é guardai-os. Que ele fala sobre alusões religiosas, quer dizer, meu filho me vê orar, meu filho, né, ele vem à igreja, ele sabe o momento ali de levantar, momento de ficar parado no culto, talvez para ele não faça isso com uma posição de fé ainda, né? Mas ele está vendo aquilo, aprendendo inicialmente, e a partir disso se tem o despertamento, né, do porquê, e aí então nós explicamos biblicamente, né, no pacto, na aliança do Senhor, e porque eles fazem parte desse pacto também, né, eles são filhos da promessa, e aí então nós ensinamos os nossos filhos assim, que é o que ela chama de obediência inicial, né? O que isso significa? Não quer dizer que a criança efetivamente tenha a profissão convicta da sua fé, mas ela está sendo treinada e ensinada para um dia responder à fé, né? O Senhor obviamente salva e transforma o coração daquela criança. Então, estar expostas a bons exemplos na nossa vida, né? Porque exatamente. se a gente se alimenta de coisas ruins, o nosso comportamento também vai ser. Então, se nos alimentamos de coisas boas, a tendência de se questionar e verificar o porquê disso vai ser maior também, né? E aí vai despertando na criança assim, por que fazemos isso? Por que temos que ir à igreja, né? Nós já escutamos isso, né? Sim, por que hoje? Por que hoje eu tenho que acordar cedo? Por que eu tenho que acordar cedo? Filha, é o dia do Senhor. E aí isso vai despertando nos filhos, né? Que a ideia, não, você tem que ir, mas eu não quero ir. Por que eu tenho que ir? Por causa, né, disso daqui, do dia do Senhor, o domingo. Então, tudo isso, né, é uma oportunidade que nós podemos, então, ir inserindo a palavra. É abrir diálogos, né, com nossos filhos, né? Ele vai crescendo, vendo essas ações e atitudes, comportamentos que temos e vamos abrir esse diálogo cada dia mais, né? Isso efetivamente não é, né, uma demonstração, talvez, de salvação da criança, né, do jovem, do adolescente, mas é ali o princípio bíblico para ir implantando no coração da criança aquela obediência inicial, né? Quer dizer, e até a autora coloca assim, nós não podemos confundir a autojustiça com a questão da convicção da salvação, mas isso é importante. Bom, falando no livro, né, das nossas queridas autoras, né, Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson, é o livro que nós queremos indicar hoje, não é, Luana? Sim, é um livro que vai despertar o seu coração para entender mais esse assunto da graça, né, da criação na graça do Senhor. Sim, e as autoras, né, elas nos fazem pensar numa reflexão do Sinai ao Calvário, né? Ela faz esse caminho e elas dividem o livro em duas partes, né? A primeira parte é a base, embasando a graça, né? O fundamento da graça, e a segunda parte do livro é evidências da graça, né? Ou seja, ela coloca a educação baseada na graça de Deus e por que devemos pensar assim e como que essa educação se aplica no dia a dia, na vida da criança. Sim. Então, e isso o é interessante é que como foi mãe e filhas que escreveram, então a mãe fala como ela falhou nessa questão da lei, né? Colocando a lei na vida da sua filha, e agora a filha tem a oportunidade de educar os seus filhos mostrando a graça do Senhor, né? Com a visão mais aberta para isso. E é interessante que elas têm um exemplo no livro, né? Então, imagina aí, nós temos 2 filhos também, né? O Felipe mais velho, o Pedro, e você talvez tenha 1, 2, 3, enfim, né? Mas ela coloca uma ilustração assim, os 2 filhos brigando, e de repente alguém diz assim, né? Eu não amo meu irmão, né?
Então ela diz assim, normalmente, né, nós falaríamos assim, tem que amar sim, porque é seu irmão e você tem que amar. Mas ela diz, não, é uma oportunidade que eu tenho de pregar o evangelho para ele. Então ela para e diz, olha, realmente é muito difícil amar o seu irmão, eu sei que você não consegue. E aí então ela expõe o coração da criança e ao mesmo tempo ela aplica o princípio da palavra de Deus, né, a cruz de Cristo, a graça do Senhor, para que possa então corrigir essa criança, para que ela dependa do Senhor para amar o seu irmão, né? Acho que muitos casais ficaram impressionados com esse título e como fazemos para adquirir? Você pode entrar no nosso site, né, o site da nossa editora, editorebron.com.br. Você pode adquirir ali ou na nossa loja física aqui na Igreja Sim. Presbiteriana de Pinheiros. Venha ao culto, olha a loja, porque fica aberto aos domingos, Fica né? aberto aos domingos, Então, você pode comprar, vai ser uma bênção. Não só esse, mas outros livros também sobre educação. E lembrando que toda essa arrecadação é para, A obra missionária, então isso é uma grande bênção também. sim, contribuir com a obra do Senhor, né? Sim. A grande verdade hoje é que nós vemos pais, Luana, um pouco pais perdidos, né, em como educar seus filhos. No aconselhamento nós vemos isso, nas conversas. Acho que até é um desafio para nós também, com tantas coisas surgindo, tecnologia, enfim. E hoje temos muitas visões. A grande pergunta é, uma educação centralizada, né, às vezes na criança, em outras coisas, e nos nossos ídolos, isso traz um problema. Então a questão é, qual que deve ser o centro, qual deve ser o nosso foco, né, ao educar uma criança? Aí eu vou para a área do aconselhamento, né? É muito tratar o coração, na verdade é tratar esse coração, né? Tanto dessa criança quanto o nosso, né? Focar realmente naqueles desejos que tem mais dentro dela, né? No seu, não tratar a questão só da aparência, do comportamento, mas ir mais fundo na questão de sentimentos, desejos, vontades, né? Realmente provocar essa criança ao entendimento, né? De lidar com suas emoções, né? Exatamente. Se você retira coisas das crianças, né, isso não é muito funcional. Por quê? Como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, se você tira uma caneta, né, da criança, você não vai poder mais tomar essa caneta aqui porque você vai ser castigada, né, ou, acho que essa palavra, né, ou castigada, ou você vai ser penalizada porque você fez isso, né, ou você vai ser privada. Logo, a criança que fica sem essa caneta, ela vai encontrar um outro ídolo que se sobrepõe ao desejo do coração dela e assim por diante. Então, quando nós falamos de, né, como Luana colocou aqui, qual que é o nosso foco? Porque a nossa tendência como pais é querer abafar o comportamento, né? Então a criança está gritando, pelo amor de Deus, para, né? A pressa do dia a dia, né? Exatamente. Aí você está lá jogando no mercado lá, né? Você fala, pelo amor de Deus, para. Pega qualquer bala. Então, normalmente a gente quer logo, né, parar, fazer com que a criança pare de agir daquela forma que ela está agindo, porque nós temos vergonha, enfim, várias coisas podem motivar o nosso coração. Só que, biblicamente, né, o foco de uma educação na graça é o coração de uma criança. É o nosso coração, o coração da criança. Porque é de lá que nós vamos realmente entender o processo, né? Então, o que a criança acredita que faz com que ela haja daquela forma, né? Ou seja, talvez ela entenda, não, meu pai tem que dar isso porque eu preciso ter isso, né? E aí a criança precisa ser ensinada sobre os limites que nós falamos, mas isso nos dá trabalho, né? Sim. Mas também dá uma preocupação e envolvimento muito grande, porque a educação se torna profunda, né? Não só superficial. Sim, é algo realmente... Mas é o processo de discipulado, né? Que precisamos ter nesse cuidado, de zelo com nossos filhos, né? Então, a educação realmente dá trabalho. E por isso que vem aquela pergunta do começo, né? Filhos ter quando ter, né? Porque a preocupação é realmente nesse trabalho que vai ter. E tem realmente de discipular, de instruir, de educar, de olhar mais a fundo para o coração, para as intenções, para os desejos, para as motivações e trabalhar nessa criança, né? Então, dá trabalho. Mas é algo que a palavra do Senhor nos guia, nos orienta, nos ensina e nos educa também nesse processo. Porque o trabalho não é só na criança, mas é no nosso coração também. E se uma criança grita, por que ela está gritando? Se ela bate no irmão, por quê? Qual que é, né? Como eu disse, a nossa questão é só de ir lá e interromper o processo, mas a pergunta é por que ela está agindo assim? Né? Qual que é a motivação do coração? Por isso, né, o diálogo, né, a exposição das escrituras para expor o coração dessa criança também é muito importante. E nessa questão de coração, a graça proíbe educar? Como podemos educar uma
com uma disciplina na graça do Senhor. Exatamente. A graça, ela não nos impede de educar, como nós falamos anteriormente, né? É uma responsabilidade dos pais. E as autoras colocam alguns princípios de que nós devemos fazer para alcançar o coração dessa criança, também tendo foco no coração e como que nós alcançamos o coração. E ela coloca uma coisa no sentido de pais devem governar os seus filhos, né? Em que sentido? Não num domínio maldoso, né, e pecaminoso, mas a Bíblia é muito clara em dizer. Então, a primeira coisa que o pai tem que fazer é resgatar o princípio bíblico da educação. Então, eu sei que hoje, né, infelizmente, né, a sociedade, o governo e muita gente dizendo para os pais o que eles devem fazer com seus filhos, e realmente muita gente precisa ser ensinada porque age de forma equivocada, mas de uma forma mais profunda eles querem dizer o que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Isso é um problema. Sim. Né, de tirar essa autoridade, né? Então a escola não deve ter maior autoridade, né, do que os pais, né? A igreja não pode ter, mesmo sendo ali o meio, mas o pai é responsável pelos seus filhos. Então a primeira coisa é assumir essa responsabilidade e, quando fala governar os filhos, se utilizar do princípio bíblico, né? No sentido de, não, Deus me deu essa responsabilidade, então eu devo assumir isso, né? Eu devo tomar isso como propósito. Um segundo elemento, ela fala sobre nutrição. E é interessante isso, né? Porque quando a gente volta para Gênesis, nós temos um mandato masculino, Sim. que são 2 princípios lá, para você guardar e nutrir. Então, essa nutrição deve ser tida pelo pai, né? Ou seja, trazer o ensino da palavra junto com a sua esposa, né? Com a mãe. E é importante, né, uma educação que contempla, né, a graça de Deus, ela também traz uma nutrição, porque qual que é o problema hoje, né? Nós queremos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, mas muitas vezes nós não fazemos, vamos usar a palavra para que todo mundo possa entender, uma prevenção. Então a gente sempre quer usar a palavra, que deve também ser usada, mas para corrigir o erro e não instruir antes, né? Não fazer o que Deuteronômio fala, né? Afiar essa mente, né? Exatamente. Deuteronômio 6 fala sobre inculcar na mente da criança, que é o verbo afiar, para que ela então seja ensinada. Então eu devo nutrir os meus filhos constantemente com a palavra de Deus, com o evangelho. Então como é que eu quero alcançar o coração? Porque assim, a gente está, né, numa guerra de reflexões e ideias, né? Então, sim, o filho passa tantas horas na escola, depois ele passa no curso, depois ele está assistindo alguma coisa. Então, em todo momento, né, a cabeça da criança está sendo exposta a algum tipo de ensino, seja ele o ensino bíblico ou seja ele não bíblico. Então, nutrir a criança é constantemente falar da palavra de Deus, para ela ter o culto doméstico, né? Se não é o culto doméstico, mas é aquela reunião familiar, pelo menos, né, ali um tempo onde se pregue a palavra de Deus, se traga a mensagem do Senhor, né? Pedir para a criança já alfabetizada ler textos bíblicos, literatura bíblica. Então você vai nutrindo o coração da criança. Nada será neutro, né? Nada será neutro. Exatamente. Na criação dos nossos filhos, tanto do que ele está sendo exposto, do quanto a gente também está expondo ele, a palavra do Senhor. Nada será neutro, tudo vai ter um significado, vai ter uma ação nesse coração, um despertar. Então, ter esse zelo, esse cuidado, né? E é legal que você falou sobre a masculinidade, né? A questão da criação do filho traz o resgate daquilo que Deus criou no começo, na criação. Quando ele deu aquele mandato para o homem de prover e nutrir a família, também traz esse cuidado para o filho, né? Do homem assumir esse papel de responsabilidade como provedor e nutrir o lar dele, cuidando dessa família espiritualmente também, né? Então, se dedicar a aprender a palavra do Senhor, se dedicar a estar em comunhão com a igreja, a trazer esse filho para esse entendimento da palavra de Deus, para a leitura, para os tempos de devocionais. É tanto recurso que a gente tem hoje, a graça do Senhor tem sido bondosa conosco, apesar da gente estar em um mundo tão cruel, Deus tem nos dado tantas ferramentas para trabalhar, né? Sim. E também ela coloca a questão da instrução, né? Quando a gente lê Provérbios, por exemplo, Provérbios é muito rico nisso, né? O pai instruindo constantemente: filho, cuidado com a mulher adúltera, não seja imprudente, né? Abra o seu coração para a sabedoria. Ele está clamando nas praças. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então você vê aquele pai preocupado em instruir o seu filho, né? E essa instrução, ela gasta tempo, né? Ela deve ser... Então, meu filho está tendo uma dificuldade de comportamento. Como que eu estou instruindo meu filho?
ele está lidando com ira. Como que eu estou instruindo para que ele lide com essa ira? Então é muito importante, a graça de Deus nos ensina isso. Um outro elemento que ela coloca aqui é a correção, né, que é pouco falado ou pouco contextualizado ou usado de forma equivocada pelos pais, mas é bíblico, está nas escrituras e devemos corrigir os nossos filhos, né? Devemos usar o princípio bíblico da vara para a correção dos nossos filhos, né? Depois do processo, da instrução, né? Muitos pais usam hoje a correção de uma forma equivocada, como se simplesmente por ela, né, houvesse a efetividade, mas a correção só deve ser feita depois que houver, né, a questão da nutrição, da instrução, do governo, né? Porque às vezes fica uma guerra de quem manda, e aí o pai quer se impor por meio, né, de uma correção inadequada. Então é muito importante, né, ter isso. E por último, ela coloca a ideia, né, da promessa. Né? Temos filhos da promessa, os nossos filhos são filhos da promessa. Então, instruí-los constantemente, dizendo, Deus tem tais promessas para nós como família. Né? Lembrar os filhos constantemente das promessas tão grandiosas do nosso Deus, né, que Ele tem tanto para nós, quanto também para os nossos filhos, né? Bom, Luana, bom bate-papo, né? Tanta Sim, coisa a gente bom. retoma, reaprende. E lembrar também, né? preciso Nosso fazer dia a isso daqui, dia, exatamente. viver de forma intencional, realmente, né? Uma coisa que eu vejo também, Luana, e que isso é muito ensinado às vezes, no contexto até né, de muitas igrejas, eles têm que tomar cuidado com isso, é que é imposto aos pais a responsabilidade da salvação dos seus filhos, né? Porque quando né, alguém, aconselhamento e tal, e um filho está longe do Senhor, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, você ensinou o seu filho no caminho? Porque lá em Provérbios diz que se a gente ensina no caminho do Senhor, ela não se desvia. Quando ela é criança, ela não se desvia quando ela cresce. 2 erros aí. Né? A Luana vai falar de um, eu vou falar de outro. O primeiro é uma interpretação equivocada de Provérbios. Provérbios é um conselho, né? Não é uma promessa. Então, existe aí um princípio hermenêutico de interpretação. Mas os pais, eles são responsáveis, né? E como que nós podemos, então, pensar aí lidar com a culpa e confiar em Deus com relação a isso? Eu vou abrir em Efésios, capítulo 2, e deixa eu só abrir aqui. E eu vou ler para vocês um versículo e eu vou explicar. Capítulo 2, versículo 8, fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Isso não é de você, então você não tem capacidade para salvar o seu filho. Só a graça do Senhor faz isso. Isso é libertador, tira essa culpa, esse peso, traz essa leveza na criação e na educação, porque o fim não é que você salve o seu filho, mas que você leve ele de forma intencional a entender, a questionar, a ser provocado à fé. Né, ter esse diálogo aberto com você. Então, tire esse medo, esse preconceito, essas acusações do seu coração, né? Como você também não pode se salvar, né? Então, isso é a graça do Senhor, é Deus que nos dá, né? E Ele nos preparou a salvação antes da criação do mundo, né? Somos chamados por Ele. Então, isso é muito bom de falar, porque tira a responsabilidade no sentido de que eu não salvo meu filho. Exatamente. E tem a questão de Jonas, diz, né, a salvação pertence ao Senhor. Então, a forma como eu educo meu filho, né, não é eficaz para salvá-lo. Até porque eu sou um pai pecador, uma mãe pecador, você também é um pai pecador. É claro que isso não nos isenta como pais de educar corretamente da os nossos responsabilidades, filhos. Mas graças ao bom Deus, que a salvação do meu filho não depende da forma como eu o educo, né? Até porque muitas pessoas que nasceram em lares que não são cristãos, então eles nunca teriam oportunidade de ter sido salvos. Né? Mas o que acontece? Quantos de nós somos testemunhas dessa graça, né? Exatamente. O próprio exemplo Timóteo, né? Que apesar do pai dele não estar instruindo ele ali, mas Deus usou a mãe, usou a avó, né? Então, né? Exatamente. Então a gente tem que entender e confiar na graça de Deus, de que eu posso reconhecer, eu errei, eu falhei como, né, pai, como mãe, eu deveria ter imposto coisas aqui, ter colocado situações ali, mas eu não posso levar a responsabilidade da salvação, da confirmação da fé dos meus filhos sobre a minha vida, porque Deus não me chama para isso, né? Deus me chama como responsabilidades,
para educar os meus filhos. Então, a minha obediência na educação dos meus filhos é exatamente isso. Como eu disse, eu posso, você, eu, né, qualquer um de nós podemos avaliar esse processo e pensar, eu pequei aqui, eu falhei aqui, mas isso não é determinante para salvar o meu filho ou não. A graça do Senhor está além disso, né? Sim, e é bom trazer isso à nossa memória também, porque, como eu disse, né, quantos de nós fomos alcançados, né, pelo Senhor? Mas também não tirar da gente essa responsabilidade, esse compromisso, esse zelo em se dedicar, em estudar, em orar ao Senhor pela vida dos nossos filhos, né? Ter essa vida intencional de educação, de instrução, de correção, de mostrar a graça do Senhor, compartilhar da salvação de Cristo, né? Ok, nós temos a dica do casal agora. Luana vai dar uma dica para você importante que nós praticamos em casa e ela vai falar para você a respeito do que, Luana? Por favor. Resolução de conflitos, isso mesmo, para os seus pequenos. Às vezes tem aquelas brigas por causa de brinquedo, alguma coisa que falou de forma errada, comportamento, e ensine eles a conversarem, a ter um diálogo, a resolver os conflitos. Não vai intervir no primeiro momento que você puder, no primeiro grito, no primeiro choro, mas ensine eles a conversarem. Mostre que eles estão errando o alvo de obedecer a Deus. Mostre que eles não estão tendo diálogo, não estão tendo um bom comportamento, entendimento da situação, que eles podem se doar, dividir, ofertar ao outro o que ele gostaria de ter também. Então, ensine. E tem tantos recursos, se seu filho não sabe ler, pegue imagens, crie um painel, como a gente fazia em casa, né? A gente exatamente fazia isso, né? A gente pegou 6 imagens, né? Sim. Que era o processo de reconciliação. Então, na primeira imagem mostrava o alvo, né, o alvo que não estava no ponto certo, né? Exatamente. Depois estava, né, fora, obviamente, dos padrões. Sim. Aí a avaliação do coração. Aí depois tinha a questão da reconciliação. Aí depois eles oravam juntos, aí brincavam juntos. E depois tinha a questão do compartilhar. Então, a gente usava imagens, né, que a gente colocou em vários lugares da casa, Sim. né? Quarto, sala, então, cozinha. O legal é que quando eles tinham um conflito, eles sentavam embaixo da imagem, olhavam passo a passo e aí se direcionavam um para o outro como devia agir, conversar e, principalmente, pedir perdão a Deus pela atitude, pelo comportamento. E é interessante que eles pai, mãe... Vai, no início, né? Mas vai lá e dá uma olhada na imagem. Tinha ensinado o processo para eles, né? Aí olhava a imagem para treinar aquela criança, né? Treinar os filhos para resolver conflitos, né? Para lidar com isso. Então, essa é a dica do casal, né, Luana? Sim. A disciplina bíblica ainda é para hoje? Sim, a disciplina bíblica ainda é para hoje, né? Eu acho que existem várias questões com relação a isso e devemos disciplinar os nossos filhos com amor, né? O próprio texto de Hebreus fala que o pai ama a quem, né, um pai que ama, ele realmente educa, né? Então ele traz a imagem do próprio Deus e ele fala que a disciplina naquele momento ela não é assim gostosa, né? Ela não é agradável, mas ela é proveitosa, né? Então precisamos sim, né, aplicar a disciplina bíblica para os nossos filhos, né? A disciplina bíblica ela contempla 2 palavras no Novo Testamento, tá? Porque quando a gente pensa em disciplina, não é a aplicação da correção física só. Ou só isso, ou enfatizando isso. A palavra disciplina bíblica, ela contempla um processo. E esse processo é instrução e treinamento. Efésios capítulo 6, quando fala para educar os filhos na admoestação e instrução do Senhor, é exatamente a ideia de treino e instrução. Então, eu instruo na verdade e eu treino eles para viver na verdade. E depois de todo esse processo, e ainda a criança não aprende, e aí tem que avaliar, é imaturidade, né? Ela tem alguma limitação, mas ela não faz por rebeldia declarada, aí então entra-se com a disciplina, obviamente, bíblica, né? Que não é exposição, obviamente que não é, né, o fato tem que ser feita com zelo, com cuidado, com oração diante do Senhor e com explicação. Tem que ser claro para a criança por que ela vai, então, ser disciplinada, né, nesse sentido, e aí passar por todo o processo, né? A grande questão é que muitas vezes a disciplina ela nem mesmo chegará a ser aplicada quando há uma instrução e um treino, né, de uma forma bem intensa, para que haja, então,
o ensinamento dessa criança, né, dentro do contexto. Mas sim, é para hoje, é bíblico e deve ser aplicada com temor ao Senhor. E o bom desse resgate também é que tira o conflito do casamento, né, do casal. Às vezes o casal fica dividido em como instruir. Recorre à palavra do Senhor, ela tem a resposta, ela tem o direcionamento correto para esse ensino, né, para essa educação. Agora, essa disciplina, né, Luana, a gente está falando de filhos menores, né, de filhos ali com certa idade, né? Agora, hoje tem a realidade de filhos adolescentes e jovens, né? Sim. E como que deve ser feita essa disciplina, né? Nós temos aí textos como Provérbios e tantos outros que trazem uma instrução de como deve ser feito isso. Sim, até porque muitos casais às vezes chegam à fé já com os filhos já adolescentes, jovens, né? Então fala assim, quero ensinar meus filhos na verdade, como que eu faço isso agora? Como que eu instruo? Como eu educo? Então é um discipulado, é um treinamento, é você realmente caminhar junto com o seu filho mais jovem, tendo um bom diálogo, entendendo, conversando, se expondo para ele realmente nas necessidades. Tempo de devocional é importante porque você ali vai saber as necessidades que ele tem em relação aos seus pedidos de oração, o que está passando naquele coração, o que está afligindo ele, né? Em relação à escola, estudo, às vezes trabalho, se for jovem. Então, ter esse diálogo mais próximo também, né? No dia a dia, no convívio, caminhar mesmo, né? Exatamente. E também entender que as questões, né? Primeiro, os pais têm que se descaracterizar aquela ideia de aborrecência. Esse dia a gente já estava no mercado, a gente ouviu isso, né? Tá nada da aborrecência, né? Existe. Não existe nem aborrecência e também não existe nem adolescente. Adolescente foi um termo cunhado depois, né? Por um profissional com uma visão evolucionista. A Bíblia contempla duas fases, né? A infância e a juventude. Três, né? A infância, a juventude e depois a vida adulta. E aí corre para idosos. Mas a grande questão é entender esse processo, quer dizer, é participar da vida do filho efetivamente, né? Orar com ele, estudar temas que fazem parte do dia a dia dele, né? Mesmo que seja uma coisa que talvez para você não tenha tanto sentido assim, mas que para ele tem, e aquilo tem que ser levado em consideração, instruído, e também trabalhar com limitações, né? O fato Sim. dele ser adolescente, dele ter 18 anos, isso não significa nada no sentido de agora eu tô... Não, a gente trabalha com essa ideia de mas agora não posso, que já fez 18. Fez 18, mora em casa dos pais, obedece os pais. Fez 30, mora com os pais, né? O que rege ali é a lei do marido e da mulher, do casal, né? Sim. Então, bíblica, né? Então é importante os pais terem esse tipo de relacionamento, de instruir os seus filhos na fé, né, e aquilo que você falou, e também, se necessário, dentro desse contexto, também colocar limites. Então, isso é muito importante dentro aí da perspectiva bíblica. Os filhos pródigos, como lidar com o nosso coração? Bom, muitas famílias, né, têm hoje o que chamamos ali de filhos pródigos, né, pessoas que têm seus filhos mais rebeldes, os filhos que estão fora, né, da fé, muitas vezes, ou fora da igreja. E o consolo, né, da palavra do Senhor é que Deus ama o filho que fica em casa e Deus ama também o filho que é pródigo, né? Ou seja, quem precisava mais de graça, o que fica em casa e obedece ou o que sai e gasta tudo. Ambos precisam da mesma graça, né? E eu sempre gosto dessa frase que uma vez eu escutei: não existe coração tão longe que o Senhor não possa trazer para próximo, né? Trazer para perto, que Deus não possa alcançar. Então, mesmo que o filho não esteja naquele momento seguindo, né, a fé ou seguindo os princípios que os pais desejam que seus filhos sigam, isso também não traz a ideia de que o Senhor não está atuando e trabalhando, né? Como nossos filhos, né, como parte aí da promessa, nós devemos acreditar e confiar no Senhor, que Ele pode, que Ele, né, vai confirmar a fé no coração dos nossos filhos. E que esse tempo, né, até a autora coloca assim que pais em desespero, né, são pais que oram mais, são pais que procuram mais o Senhor em dependência, né? E é interessante isso, né? Eu tenho 2 filhos e às vezes eu fico angustiado porque eu quero mandar no coração deles, né? Nesse sentido, eu quero que eles entendam uma coisa, eu quero que eles amem ao Senhor, eu fico, né, fica ansioso muitas vezes por causa disso. Eu imagino, né, adolescência, você com, né, pai de adolescente, pai de jovem, pai já de adulto, né, vendo o seu filho longe do Senhor, o quanto que isso talvez machuque, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, isso faz com que você se aproxime mais do Senhor. E saber que quem cuida dos corações e quem trabalha no coração do nosso filho, não somos nós, mas é o Senhor.
e a confiança então que nós devemos ter em Deus, que Ele pode, né, e que Ele também irá cuidar dos nossos filhos, mesmo quando eles estiverem longe. A nossa esperança tem que ser para que eles se aproximem, né, do Senhor, e você pode confiar, você pode descansar, né? O Senhor está constantemente trabalhando e o seu plano sempre vai subsistir diante de qualquer dificuldade e de problema também. É uma esperança, né, que a palavra do Senhor nos coloca no coração, né? Exatamente. Sim. Estamos chegando ao fim do nosso programa, espero que você Sim. tenha gostado desse bate-papo, dessa conversa aqui, né, desse diálogo que nós tivemos com relação à educação de filhos. E uma palavra final que nós temos aqui é: veja seus filhos como herança do Senhor, como bênção do Senhor, como ferramentas também do Senhor para expor o seu coração, como nós falamos aqui em muitas questões da nossa vida, mas agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu filho, agradeça a Deus pela oportunidade que Ele deu para você, para que você fosse pai e para que você fosse mãe. Mas também, né, por razões aí diversas, talvez você não tenha filhos, né? Talvez você não possa ter filhos por uma questão biológica, né? Talvez, enfim, há várias pessoas, mas interessante também que o nosso sustentador, né, e a nossa alegria não está em ter filhos. Somos muito felizes por termos filhos, são herança do Senhor. Mas não é isso efetivamente que traz significado para a nossa vida e para o nosso coração. O que traz o significado é o próprio Senhor. Então, se você não tem filho, mas está assistindo esse programa, saiba que o Senhor é a sua herança e a sua porção, né? Então, isso é o que agrada, né, o que consola também o nosso coração com relação a isso. Então, nós estamos aqui nos despedindo de vocês. Muito obrigado, né, Luana, por estar aqui conosco, acompanhando, participando. Mande aí sugestões, né, e também perguntas, para que a gente possa, em algum momento, talvez fazer um programa só de perguntas e respostas aqui, Quem né? sabe, né? Quem sabe, né? Então, muito obrigado por estar conosco aqui, estar nesse canal que tem trabalhado diariamente para trazer conteúdo bíblico para o seu coração, né, Luana? Sim. Quer se despedir do pessoal? É que Ele sempre se despede por nós, mas que Deus conforte o seu coração como pai, como mãe, e lhe dê um desejo realmente de viver de forma intencional para a glória do Senhor na educação dos seus filhos. Exatamente, e sempre falamos isso, que as maiores batalhas como pais, né, como um pai e mãe que vencemos, muitas vezes em oração e lágrimas derramadas diante do Senhor, para que então, em dependência, o Senhor transforme o coração dos nossos filhos. Que Deus nos preserve assim, confiantes nele, e não confiantes simplesmente na nossa força. Então, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente noite. E sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 20h30, nos vemos aqui para termos esse bate-papo dirigido pela Palavra de Deus. Deus te abençoe.